A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez, nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos e amantes das Sagradas Escrituras mais um subsídio da EBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2018 valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E hoje nós estamos na aula de número 5, Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e a faz tornar a subir dela. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Romanos, capítulo 13, versículos 3 a 5, também no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, e em João, Evangelho de João, capítulo 8, alguns versículos aleatoriamente. Antes de nós adentrarmos ao assunto da nossa aula, eu lembro que nós temos aula para professores de adolescentes, jovens e juvenis com o professor Juninho. O link está na descrição do nosso vídeo. Também o blog Auxílio ao Aluno EBD. Eu deixo ali o link para você acessar este site e lá você vai encontrar inúmeros subsídios para a sua aula da escola dominical. A respeito do curso Geração de Pregadores, você perdeu aí o período promocional? Não tem problema, você pode entrar em contato comigo. Nós estamos aí abrindo a segunda turma para o curso Geração de Pregadores. Eu vou deixar informações também na descrição do nosso vídeo. Muito bem, aula de número 5, Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Sem dúvida nenhuma, esta é a aula mais polêmica que nós temos para tratar nesse trimestre. Até agora, pelo menos, é a aula que nós encontramos o maior nível de dificuldade para interpretar os textos. Então eu vou tentar aqui ser bíblico, mesmo não sendo talvez a minha interpretação o que a maioria dos teólogos, o que a maioria dos professores entende, mas eu quero ser com vocês aqui bíblico neste assunto. Pouco importa a minha opinião sobre o assunto, principalmente sobre o assunto pena de morte, porque com relação à eutanásia eu creio que as definições são claras, mas em relação à pena de morte há muitas divergências e nós precisamos ser bíblicos nesse assunto e não podemos divagar em eu penso que é melhor. Então eu tenho uma opinião definida. Talvez durante esta pré-aula vai transparecer, vai ficar claro esta opinião, mas o que prevalece é o que está escrito nas Escrituras. Se você está chegando agora no nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Ajude-nos a divulgar também os nossos vídeos, deixe aí o seu joinha e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Para falar de pena de morte, primeiro é necessário entender o que é morte. A palavra morte, ela tem um triplo sentido. Há 3 tipos de morte na Bíblia: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Deus disse ao homem
que no dia em que ele comesse daquele fruto, onde o Senhor disse que eles não deveriam comer, o homem e a mulher morreriam. Todavia, eles tomaram do fruto, comeram e não morreram imediatamente. Foram morrer lá na frente, morrer fisicamente. Mas naquele momento em que eles comeram do fruto, houve morte sim, só que a morte espiritual. Depois tem a morte física. E a pior das mortes é a morte eterna. Então aprenda a separar esses 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. O assunto aqui da pena de morte que nós estamos falando gira em torno apenas da morte física, e não da morte eterna, que é o terceiro e último estágio, ou seja, o estágio final da morte. Então, aprenda a separar aí esses 3 tipos de morte, lembrando que nós estamos falando apenas de morte física, que não é o fim de tudo. No primeiro tópico da nossa lição, a pena de morte nas Escrituras, o nosso comentarista ele deixa bem claro o assunto. Neste ponto eu concordo plenamente com ele, apenas completo ali o início do primeiro tópico. Ele diz assim: o Antigo Testamento prescreve a pena de morte. O Novo Testamento reconhece a existência da pena capital, mas não normatiza o assunto. E aí é que eu completo. Muito menos cancela a prescrição do Antigo Testamento. Eu vou repetir. O comentarista diz, tanto na nossa revista quanto no livro de apoio, o seguinte: o Antigo Testamento prescreve a pena de morte. Isso é um fato. O Novo Testamento reconhece a existência da pena capital, mas não normatiza o assunto, ou seja, não trata sobre esse assunto. E aí eu completo. Esta parte aqui é minha, Márcio. Muito menos cancela a prescrição do Antigo Testamento. Independente de eu gostar ou não disso, é dessa maneira que a Bíblia trata este assunto. O Antigo Testamento prescreve, o Novo Testamento reconhece a existência, não normatiza o assunto, não trata do assunto. Por isso que há dificuldade de interpretações no meio cristão. Muito menos o Novo Testamento cancela a prescrição do Antigo. Vamos com calma. Não desista da nossa pré-aula, vamos ler os textos. O texto mais importante que tem sobre este assunto está em Gênesis, no capítulo de número 9, e os versículos 5 e 6. Eu vou ler o versículo 6 apenas, que diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Olha só a ordenança divina. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso é muito importante, porque este texto aqui, Deus está falando a Noé. Então, este texto, ele não está dentro da lei mosaica. Porque quando nós nos referimos a textos que fazem parte da lei de Moisés, as pessoas vêm com aquele argumento: Jesus cumpriu a lei, nós não estamos mais na lei. Se você quer cumprir um mandamento da lei, tem que cumprir todos. Não, eu estou lendo, vou ler Êxodo capítulo 20 e 21, mas eu estou lendo Gênesis 9 e 6. Não é um mandato somente aos israelitas, somente a uma nação, porque veja bem, Deus acabara de destruir todos os homens da terra pelo dilúvio, com exceção da família de Noé.
Então, neste momento, existem na terra somente 8 pessoas. A população inteira da terra é 8 pessoas neste momento. E Deus se dirige ao patriarca Noé e fala essas palavras: a partir de agora eu não vou tolerar mais. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Esta é uma ordenança divina. Então, quem instituiu a pena de morte foi o próprio Deus. Não aqui em Gênesis 9, mas lá no capítulo 2, quando ele disse já para Adão que se ele comesse do fruto, ele morreria. Então, é necessário lá em Gênesis 2 nós entendermos a amplitude da palavra morte. E aqui, depois de ter destruído os habitantes da terra que recusaram-se a ouvir a mensagem, a boa nova que Noé estava anunciando, Deus dá este mandato a Noé. Então Deus está dizendo: quem derramar o sangue, o seu sangue será derramado. Por isso que eu tenho dificuldade de ler ali a primeira parte da verdade prática, porque quem ordenou a pena de morte foi o próprio Senhor. Lá em Êxodo 20, o Senhor vai normatizar, aqui já é a lei mosaica, e não há contradição nenhuma. Êxodo 20, versículo 13, quando diz não matarás, a palavra no hebraico é não cometerás homicídio, ou não assassinarás. Então, este é o mandamento. Não há contradição nenhuma, porque na mesma página, no capítulo 21 de Êxodo, o versículo de número 12 diz: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Então, 20 e 13 de Êxodo diz não matarás. Êxodo 21 e 12 diz: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Então veja que são assuntos diferentes. Alguns vão trazer à tona o caso de Caim. Caim matou seu irmão e disse que qualquer um que o encontrasse o mataria. E Deus poupou a vida dele. Vamos citar também o caso de Davi. Mas vamos pegar aqui o caso de Caim. Quem seriam os juízes? Quem faria parte do júri para julgar a Caim? Seria a sua própria família. Deus não estava poupando Caim. Deus estava poupando a família de Caim. Deu tempo a ele, mas mesmo assim não adiantou. Ele não se arrependeu. Com relação a este assunto, no Novo Testamento, nós temos a palavra clara aí do apóstolo Paulo, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que é Romanos capítulo 13, que ele diz: porque os magistrados, ou seja, as autoridades constituídas pelo Estado. Então o apóstolo está reconhecendo que as autoridades constituídas pelo Estado, elas são legais, elas exercem um mandato divino. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada. Não traz debalde a espada. E aqui você precisa entender que espada não é instrumento de correção. Espada tipifica a morte. Sempre que o apóstolo Paulo usa a palavra espada, ele está falando de morte, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, no Novo Testamento, Paulo constata, conforme diz o nosso comentarista, a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. Mas nós temos também outros textos. Em Mateus 26, versículo 52, o Pedro, ele tenta matar o servo do sumo sacerdote. O servo do sumo sacerdote se esquiva e a espada de Pedro atinge apenas a orelha dele. E no versículo 52 de Mateus, capítulo 26, Jesus diz:
embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O próprio Jesus aqui está reconhecendo que aqueles que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Então reconhece o mandato divino lá do Antigo Testamento e em lugar nenhum ele vem abrogar este mandamento divino. Quando você olha também para o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 25 e versículo 11, Paulo diz o seguinte, esse texto aqui escrito por Lucas: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte. Então, Paulo aqui reconhece a autoridade do Estado em aplicar a pena de morte. Aí alguns defensores que vão dizer que Jesus abrogou, que os apóstolos abrogaram, principalmente com relação a Jesus, é utilizado o texto que está na nossa lição, que é João capítulo 8, os versículos 4 a 11, o caso da mulher adúltera. Só tem um detalhe aqui. A vítima, neste caso da mulher adúltera, não é a mulher. A vítima é o próprio Senhor Jesus. Quem eles estão tentando pegar, quem eles estão tentando matar, conseguir pretextos para matar, é Jesus, não a mulher. Como eles conseguiram apanhar esta mulher em pleno ato? Qual a chance de alguém ser testemunha de um adultério? Outra, os escribas e fariseus estão se colocando no lugar do marido traído. Isto é ilegal. Outra ilegalidade, eles não trouxeram o homem adúltero. Então, Jesus aqui concede um perdão religioso a esta mulher, porque visto que do ponto jurídico não era necessário, porque a acusação deles caiu por terra antes mesmo de se iniciar. Então, é isso que nós temos aí a respeito da pena de morte. No Brasil, não haverá pena de morte para nenhum caso, segundo a Constituição brasileira, que não seja crimes de guerra. Então, só há um caso em que a pena de morte é aplicada no Brasil, que é em caso de guerra declarada, crimes de guerra. Então, o Exército aplicará esta pena e a pena de morte é por fuzilamento. Então, tem um caso, sim, em que a pena de morte é aplicada no Brasil. Com relação à eutanásia, é o segundo tópico da nossa lição. Eu creio que não há discussões, não há debate, todos concordam que a eutanásia é um crime, é um homicídio. A palavra eutanásia tem origem em dois termos gregos: eu, com o significado de boa ou fácil, e thanatos, que significa morte. E o nosso comentarista define o que é a eutanásia quando diz, no sentido técnico, a eutanásia significa antecipar ou acelerar a morte de pacientes em estágio terminal ou que estejam padecendo de dores intensas em consequência de alguma doença incurável. Com relação à eutanásia, eu vou resumir. Assim como não é tolerado o assassinato na lei de Deus, conforme nós já falamos, não pode ser tolerada a eutanásia. Em ambas as situações existe a antecipação da morte. Nós não podemos antecipar a morte de ninguém, a não ser de um assassino, conforme a lei de Deus já preconizava. Então nós precisamos entender que a eutanásia, assim como o aborto, é claro nas Escrituras, é reprovada nas Escrituras, por mais que não é tratada nas Escrituras com esta palavra é uma palavra nova, mas não se deve matar alguém que está doente. Isto não passa no crivo da Bíblia Sagrada, então nós condenamos veementemente
a eutanásia. No terceiro tópico, nós temos ali que Deus é a fonte da vida. A fonte originária da vida é Deus. Só Ele pode tirar a vida. E que a vida tem um caráter sagrado. Então alguns vão dizer, não se pode pena de morte, porque só Deus tem o direito da vida. E também tomam o nosso textual, que é 1 Samuel 2,6, que diz, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Então, no caso de crimes, de homicídio, crimes hediondos, não vai descer um anjo do céu e aplicar a pena. O Estado, legalmente, tem a autoridade de executar a pena. Aqui no Brasil, não existe pena de morte e não poderá existir porque a Constituição proíbe, só em caso de uma nova Constituição e também se o Brasil rompesse com os tratados internacionais para haver pena de morte, mas não há e não haverá. Ainda bem, porque há muita injustiça. A justiça no Brasil ela é muito duvidosa, então ainda bem que nós não temos pena de morte aqui no Brasil, porque seria necessário uma reforma em todas as instituições para que isso viesse a existir. Agora, quem está num país como os Estados Unidos, onde em alguns estados, são poucos, ainda há pena de morte, não pode pensar que eles estão fora das Escrituras e que aqui no Brasil, pelo fato de não haver pena de morte, está dentro das Escrituras. Não. A Bíblia em nenhum momento condena a pena de morte. Pelo contrário, foi Deus que a instituiu e não há nem Jesus, nem os apóstolos refazendo este mandamento. Você não vai encontrar isto nunca. Então, a banalização da vida só existe porque os princípios divinos não são seguidos pela atual sociedade. Lembre-se de uma coisa, essa questão aí dos direitos humanos. Os direitos humanos na Bíblia Sagrada sempre são em favor da vítima. Vou repetir, os direitos humanos na Bíblia Sagrada sempre são em favor da vítima e nunca em favor do homicida, do assassino. Então é bom nós termos isto em mente, porque nós vivemos num país que tem uma cultura comunista, socialista, um país totalmente de esquerda na sua cultura, e as pessoas, até mesmo os crentes, quando ouvem uma posição bíblica como esta, estranho, e como pode, mas Deus é amor. Enquanto isso, a vida está sendo banalizada neste país, o sangue corre solto e Deus vai requerer, com certeza, das autoridades, porque as autoridades elas devem fazer leis que protejam a vida de inocentes. Não há como se retratar alguém que tirou a vida de outra pessoa. Não há como voltar atrás. Deus perdoa? É claro que Deus perdoa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Todo é todo. Mas não quer dizer que a pessoa tenha que fugir da consequência natural do seu ato. A lei da semeadura ela é implacável e a vida é o dom supremo. Ninguém pode tirar a vida de um inocente. Quem tirar a vida, segundo o princípio bíblico, deveria perder a sua também. Esta é a posição da Bíblia Sagrada e nós temos que deixar isto muito claro. Então, tome muito cuidado para não ser induzido por essas coisas de comunismo, de direitos humanos que você ouve o tempo todo na TV, na internet, vai sendo bombardeado por esses assuntos. Lembre-se que a vida é dom supremo e Deus condenava à morte quem tirasse a vida. Alguns vão falar, mas Jesus veio trazer vida. Jesus veio trazer vida eterna. Não quer dizer que ele estava abrogando os mandamentos de Deus do Antigo Testamento e dando legalidade para se tirar a vida à torto e direito, como acontece
hoje. Lembra do fato do ladrão da cruz? Enquanto eram dois ladrões, né, ao lado de Jesus. Enquanto um zombava dele, o outro creu nele e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus concedeu perdão àquele homem que estava sendo condenado à morte. E aí eu lhe pergunto, por acaso Jesus não tinha poder para libertar aquele homem da cruz? Ele, Jesus, não poderia descer na cruz, senão nós estaríamos condenados. Mas ele não poderia libertar aquele homem, impedir ele da morte, a partir do momento em que ele creu no Senhor Jesus, a partir do momento que ele se arrependeu e creu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus não poderia libertá-lo da cruz, mas Jesus não o fez. Jesus o perdoou, mas ele pagou o preço pelos seus atos. Lembre-se disso. Então, muito cuidado ao analisar a Bíblia. Não seja influenciado. Esta é a palavra de Deus e ela não pode ser alterada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.